Estou aqui batendo um papo com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, doutor Osman Salles. Doutor Osman, alguns pré-candidatos que estão nos assistindo agora, e até mesmo o eleitor, estão aqui pensando também nos prazos de desincompatibilização. Palavrinha complicada essa, né? O cidadão que exerce uma função pública, é funcionário público, ou aquele cidadão que já exerce um cargo eletivo, o cidadão que trabalha na mídia, por exemplo, né? Quais são os prazos, doutor Osman? Vamos começar com funcionários públicos. O que a lei fala sobre isso? Bom, esses prazos são prazos para não gerar inelegibilidade, né? É um tipo de situação que pode gerar inelegibilidade. Então tem que se afastar, geralmente para os candidatos a vereador e que tenham um cargo de confiança, e determinados cargos que manuseia dinheiros, recursos, arrecadam tributos, essas questões, são de 6 meses para ser candidato a vereador. Agora, há uma certa, digamos, aparente contradição da lei que para ser candidato a prefeito, mesmo que ocupe tais cargos, como um cargo de secretário de Estado ou secretário municipal, o prazo é só de 4 meses para se afastar. Agora, sendo servidor público simples, sem função comissionada, ele se afasta 3 meses antes das eleições e ainda fica recebendo o salário de servidor efetivo. No caso dos profissionais da mídia, por exemplo, cidadão que apresenta um programa de TV, o cidadão que é jornalista, radialista, ele tem prazo para se descompatibilizar ou não? Ele pode continuar trabalhando normalmente? Há um prazo, Alan, mas eu confesso a você que é impossível a gente gravar todas as hipóteses. Tem pessoas de organização não governamental, tem pessoas de sindicato, presidente de associação profissional, uma série de situações e a gente não tem. Aliás, a própria lei não tem essa previsão específica. A gente tem que olhar a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, então o cidadão poderá acessar lá o portal, o portal do TRE, do TSE, na verdade do TSE, e lá tem um espaçozinho que você vai lá, eleições, eleição 2012, prazo de desincompatibilização, e aí você diz qual a situação. O cargo ou função. O cargo ou função. E o cargo para o qual aquela pessoa pretende se candidatar, e ele vai te dar uma resposta. A resposta ele vai te dar numa jurisprudência. O prazo é tal, segundo decisão tal. Então, são situações muito diferenciadas. É fácil no geral, também foi isso que nós falamos. Pesquisar. 6 meses, 3 meses e 4 meses. Muito bem. O TRE está abrindo aí um processo seletivo para estagiários. São quantas vagas disponíveis e em que setores do tribunal, doutor Osman? São vários tipos de formação, né? Área de direito, na área de administração, né? São várias áreas, eu não saberia te dizer aqui de cabeça. Mas me parece que nós temos 18 vagas e já temos alguns que estão lá e estamos fazendo um outro concurso para completar essas vagas. Então o tribunal, como não tem como fazer esta seleção, contratou um instituto independente para poder fazer esta captação dos interessados e fazer esta seleção e apresentar ao tribunal a relação dos aprovados. Recentemente nós acompanhamos aqui o desenrolar das negociações da equipe de negociação do município com alguns sindicatos, com algumas categorias, porque o prazo para mexer em salário, plano de carreira, aumentar proventos, etc., expirou, se eu não me engano, no último dia 7 de abril. A partir daí não é mais permitida a qualquer mudança, modificação salarial ou de plano de carreira de servidores públicos. Agora tem uma questão muito importante, doutor Osman. Muita gente fala sobre aquele servidor público que é educadamente convidado a participar de uma mobilização em prol de um candidato específico, saindo da sua função pública, indo para a rua fazer bandeiraço. O TRE estará de olho nessas situações. E o cidadão que se vê, digamos, não muito assim à vontade para fazer esse tipo de mobilização, ele pode fazer essa denúncia? O seu anonimato será preservado? Como é que é isso? Sim, Alan, há uma previsão na legislação, né? Faz parte no período da propaganda. Todos os candidatos vão procurar os eleitores e se esforçar muito para conquistar esta simpatia e essa definição desse voto. Só que tem algumas restrições. Principalmente para quem está no poder, né? Ele não pode se prevalecer dessa situação e, por exemplo, fazer campanha em órgão público, né? Distribuir
propaganda em órgão público. Quer dizer, né? Aliás, não pode, desculpe aí interromper, não pode distribuir propaganda nem naqueles espaços que são particulares, mas de uso comum do povo, como uma igreja, como uma biblioteca, um bar, um salão de festas. E que ele não pode distribuir o santinho ali? Não. Não pode de jeito nenhum? Não, porque o objetivo daquele espaço é para outra coisa. Ele pode ir lá fora, na rua. A rigor não pode. Agora você imagine um setor público e um órgão público. Então, se isso for identificado e denunciado ao Ministério Público, isso pode gerar um processo, uma representação por abuso do poder político, poder econômico e político. Quer dizer que se um candidato, depois das convenções, já em julho, agosto, chegar com um santinho no órgão público, esse aqui é meu santinho, guarda aí contigo, ele está cometendo um crime eleitoral. Certamente. E qual é a punição nesse caso, doutor? Ele pode, nesse caso de abuso do poder político e econômico, ele pode até perder o seu registro. E se tiver eleito, ele pode perder o diploma, se tiver diplomado. Se tiver na posse, pode perder o cargo. E no caso do funcionário público convidado educadamente a participar de uma mobilização de determinado candidato, enfim, ele pode fazer esta denúncia e preservar o seu anonimato, doutor? Com certeza. E deve procurar o Ministério Público Eleitoral. Enfim, fazer a sua denúncia. Isso é muito importante. Vale reforçar que o alistamento eleitoral é obrigatório para todos os maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 anos e os menores de 18 anos. Doutor Osmando, nós falávamos no bloco anterior sobre a questão do fechamento do cadastro, que é uma coisa muito importante. E talvez alguém que está em casa agora tenha pego essa entrevista agora a partir do segundo bloco. Vamos relembrar esses prazos que são tão importantes, que é a questão do fechamento do cadastro? Sim, Alain, é muito importante realmente porque temos um prazo fatal até o dia 9 de maio, que está aí no próximo mês, para fazer transferência, pedido de transferência, né, de local de votação, atualização de dados e fazer o alistamento eleitoral. Por exemplo, os novos, os jovens entre 16 e 18 anos, que ele é um segmento facultativo para poder, né, tirar o seu título de eleitor, mas ele pode participar do processo político tirando o seu título até o dia 9. E a gente pede, a Justiça Eleitoral pede, né, o Tribunal Eleitoral, as zonas eleitorais, todos estão numa grande mobilização para receber esses eleitores. Mas a gente pede para que eles procurem esses locais, os cartórios eleitorais e os locais de atendimento, antes desse prazo ser encerrado. Por exemplo, nós estamos reforçando lá na OCA. Temos o atendimento na OCA lá e a partir de amanhã estamos reforçando com mais 6 postos de atendimento dentro. E a partir do dia 23 com mais 4. Então, além dos que temos lá de atendimento, vamos ter mais 10 pontos de atendimento. E temos também, a partir do dia 30/4, 3 escolas aqui na capital, por exemplo, que nós vamos estar tendo 3 ou 4 pontos de atendimento, que é na escola Ribamar Batista, no Aeroporto Velho, também na escola Elozira Tomé, no Tancredo Neves, já no caminho para Porto Acre, ali próximo do Tancredo Neves, e a escola Sebastião Pedrosa, lá na Comara, que é para atender todos os eleitores do 2º distrito. E em todo o interior tem essa mobilização e esta divulgação. É bom também a gente relembrar sobre a propaganda na internet. Doutor Osmando, a partir de julho, após as convenções, o candidato, enfim, ungido em convenção, pode utilizar o Twitter para fazer a divulgação, inclusive, do seu nome e do seu número? É muito interessante a sua pergunta, porque a legislação diz o seguinte, que o candidato, os partidos e coligações podem fazer propaganda na internet em um site ou sítio deles. Então, o candidato tem que ter um site registrado na Justiça Eleitoral, o partido também, ou a coligação, onde ele vai produzir conteúdo ali naquele site. Se ele quiser agora, colocar as redes sociais, nas redes... Não, a legislação não fala sobre isso. Agora, o cidadão comum, o eleitor ou o simpatizante, ele pode sim, ele pode usar as redes sociais e falar do seu candidato para os seus amigos que estão adicionados na sua rede de amigos. Na sua rede de amizade, exatamente. Agora, a lei veda, nessa questão da internet, a compra ou aquisição ou recebimento de listas, por exemplo, de e-mails que sejam de algumas empresas, por exemplo, órgãos, entidades estrangeiras, administração pública, por exemplo, concessionários, igrejas, sindicatos, instituições esportivas, ONGs que recebem dinheiro público. Então, não pode haver nenhum tipo de doação, nem recebimento, nem compra dessas listas. A empresa comprou uma lista de e-mail que tem 30 mil e-mails cadastrados, aí vai passar um e-mail daquele candidato, isso é crime, então. A legislação eleitoral preceitua isso como crime. E todas as multas, porque em todas essas infrações
na questão da internet, tem multas de 5 mil a 30 mil. Então é uma multa pesada. Né? Pesado. E também, se a pessoa receber um e-mail de um candidato ou de um simpatizante, tem que ter nesse e-mail de propaganda aquela disposição, aquele dispositivo de remoção ou descadastramento. Quando é uma mala direta, por exemplo. Exatamente. Mas só dos seus amigos, ele não pode contratar essa mala. Né? Perfeito. Pelo menos é o que diz a legislação. Né? Agora, se ele não descadastrar, por exemplo, eu recebi um e-mail, não gostei. Não estou interessado, não quero mais, né? Rapaz, e manda o Delúbio Soares vive mandando e-mail. Eu já descadastrei, mas não consigo. Vou denunciar esse Delúbio Soares, rapaz. Ele tem 48 mandando horas. E-mail, rapaz, esse cara. A legislação diz que ele tem 48 horas para descadastrar. Se isso não acontecer, tem uma multa combinada para o não descadastramento de R$100 por e-mail. Então é uma multa pesadinha também. Eu vou passar o e-mail pro Delúbio Soares, dizer para ele parar de mandar e-mail, que eu não quero mais e-mail dele, rapaz. Olha, o Delúbio do Mensalão mandando e-mail, já penso. Mas fique tranquilo, ele não é eleitor no Acre. Eleitor no Acre. Ainda bem. Ainda por enquanto. Por falar de Mensalão, o Brasil inteiro, doutor Osman, espera que o Supremo julgue o Mensalão este ano. E nós vamos ter um novo presidente, um novo ministro, presidente do Supremo. A partir do dia 19 agora. A partir do dia 19. O que o senhor espera? O senhor espera que realmente, com a retirada de Lewandowski, apelidado carinhosamente em uma rede social de Mensalovski, o senhor acha que, obviamente, nós vamos ter um julgamento antes das eleições? Bem, eu como cidadão, eu espero que ele seja bastante diligente para colocar em julgamento esse processo, que é um processo que está clamando um julgamento, porque ele aconteceu em 2005, né? Nós já estamos em 2012. E eu espero que, apesar dele ter pouco tempo na presidência do Supremo... Inclusive, o novo presidente será o ministro... Aires Brito. Aires Brito, exatamente. Ele tem, parece que só 7 meses, ou é 9 meses, uma coisa assim, porque ele vai entrar na compulsória aí e vai perder a jurisdição. Mas eu espero que ele coloque realmente em julgamento e que a justiça, então, diga quem deve e quem não deve. Gente, eu conversei aqui com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, doutor Osman Salles. Doutor Osman, muito obrigado pela sua vinda, obrigado pelos esclarecimentos, que são muito oportunos para o eleitor, para o pré-candidato, para todo mundo que está em casa. Muito obrigado. Estamos às ordens. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Fique conosco. Até já.